Ei, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Thiago Benedetti, professor de aprendizagem. E aqui nesse vídeo eu queria te mostrar um pouco mais sobre aquilo que eu considero, pelo menos, como os 4 pilares de uma boa rotina de estudo. Quando a gente fala de rotina, né, a rotina está alinhada a teu planejamento de estudo, a teu dia a dia cotidiano. E na minha concepção, pelo menos, como mentor de aprendizagem, como uma pessoa que fica o dia inteiro atendendo estudantes, eu entendo que estudo, revisão, reforço e avaliação são aqueles 4 elementos que servem como pilares de uma boa rotina de estudo, de uma rotina que traga resultado, certo? Então, é importante deixar claro que eu estou falando aqui justamente disso, de uma rotina de estudo que tenha como base ali um resultado. Então, se você estuda por um motivo. E aí, para você chegar nisso que você deseja, talvez seja importante você passar a olhar para essas 4 áreas aqui, para ver se você tem esses 4 pilares bem trabalhados. O primeiro deles é o estudo. Então, vamos listar aqui de um por um, para você entender o que significam esses 4 pilares e, quem sabe, te ajudar a avaliar aí na tua situação. Primeira coisa, então, o que é o estudo? Estudo é aquilo que envolve o teu primeiro contato. Vamos sempre pensar assim, que o estudo, ele envolve o seu primeiro contato com todo e qualquer conteúdo. E na tua rotina de estudo, portanto, você deve ter aí, provavelmente, alguma leitura, você talvez tenha aulas ou videoaulas, pode ser que você tenha também listas, né, de exercícios e qualquer coisa assim que sirva para quê? Para introduzir para você um assunto novo. Então, o que é o estudo, no fim das contas? É você pegar uma nova informação, pegar aquilo que é novo e, a partir do estudo, né, através de métodos e estratégias de estudo, utilizando suas aulas e depois a leitura e tudo mais, você chega aonde? Você chega no nível de compreensão e aprendizagem disso que é novo. Dentro desse contexto aqui, provavelmente você tem também as anotações. Então, há anotações que você usa como um recurso para estudar. Então, o que é estudar? É você ter contato pela primeira vez com um novo conteúdo, entender esse negócio e aprender esse assunto, aprender de alguma forma, certo? Então, esse é um primeiro ponto. Todo mundo que tem rotina de estudo, estuda, né? Senão não é rotina de estudo. Agora, o que vem depois? Se esse aqui é o primeiro pilar, uma sequência lógica para ele é o seguinte: se eu estudei, eu preciso revisar. Porque o que o estudo faz? O estudo, ele cria ali na tua cabeça, né, algumas informações novas, você cria novos esquemas mentais. Então, se a gente fosse olhar lá pelo viés cognitivo do negócio, o que é o momento do estudo? É aquele momento em que você pega ali a tua cabeça, abre a tua cabeça, não literalmente, né? Você pega, abre a tua cabeça e por ali você coloca novas informações. Então, você tem uma informação A, B, que se conecta com a C, que tem a informação X, com a informação Y, e por ali você cria conexões, certo? E essas conexões se conectam com aquilo que você já sabia, e isso cria para você a experiência de aprendizagem. Isso quer dizer o quê? Que como resultado do estudo, você cria talvez ali o que a gente vai chamar de esquema. Então, o esquema de aprendizagem é o que acontece quando você estuda. Só que qual o problema do esquema? Esse esquema, inicialmente, ele não tem assim tanta longevidade. Então, o que a revisão faz? A revisão é aquele estudo de segundo contato em diante. Então, depois que eu já estudei um assunto, toda vez que eu voltar para esse assunto, eu vou chamar isso geralmente de revisão. Então, o que é a revisão? É aquele segundo contato em diante. É um segundo, terceiro, quarto, enfim. É um contato com algo que você já tem. E para que serve a revisão? A revisão, ela vai servir essencialmente para dar manutenção na sua memória, ou seja, para você não esquecer e não desfazer os seus esquemas. Então, se você estuda, mas não revisa, meu caro estudante, você está fazendo tudo errado. Não existe aprendizagem com durabilidade, não existe aprendizagem profunda, não existe aprendizagem com amplitude se você não faz revisão, tá?
Então, a primeira coisa é manutenção. Você faz revisões ali ao longo da semana, no final de semana, em algum dia específico, em momentos oportunos. Geralmente, quando você tem na tua rotina de estudo algum imprevisto e você não sabe o que fazer, geralmente é para fazer revisão, tá? E aí essa revisão ela vai fazer o que então? Ela vai te dar manutenção para você não esquecer das coisas, vai permitir que você faça o aprofundamento, então ela vai servir para você aprofundar conteúdo. Né? O que significa aprofundar conteúdo? Não é encher de detalhe, é você pegar o conteúdo que você aprendeu e amarrar ele com conhecimentos prévios, é você conectar e relacionar com aquilo que você já sabe. E se você quiser encher de detalhes também, você pode, caso seja necessário. Encher um conteúdo de detalhes, a gente não chama de aprofundar, a gente chama de dar amplitude. Quando você sabe, por exemplo, tudo que tem para saber sobre fotossíntese, você tem amplitude desse conhecimento. Quando você sabe que a fotossíntese está relacionada com 1000 outras coisas e sabe ver essas relações, isso é profundidade. Então a revisão vai ter esse papel, né, de manter um segundo, terceiro, quarto contato para te dar manutenção, profundidade e amplitude. E a ideia é que você faça revisões depois de ter estudado. Então você estuda, por exemplo, de segunda a sexta, e a revisão você faz junto do estudo um pouquinho, né, de segunda a sexta, mas especialmente em horários reservados aí no seu final de semana, entre sábado e domingo, tá? Então, aula dada é aula estudada é aula revisada, ok? Então a revisão vai ter esse papel. E essa revisão, ela tem um papel também, assim, de ser mais geral. O que eu vou revisar? Eu vou revisar, por exemplo, no final de semana, tudo que eu estudei na semana. Eu vou revisar, de repente, no domingo, aquilo que eu estudei semana passada e retrasada. Eu posso fazer uma revisão que a gente chama de cumulativa. E aí o que acontece? Feita a revisão, eu vou perceber, talvez, alguns problemas. E aí que entra o reforço. O que é reforço? O reforço é um pilar que, né, é um dos pilares, por quê? Porque, no geral, você não consegue, na tua rotina de estudo e revisão, geralmente, você não consegue dar a mesma qualidade para tudo. Você não consegue dar o mesmo tempo e, muitas vezes, não consegue aprender, de fato, tudo que você estudou. Então, para que serve o reforço? O reforço, ele é aquele momento em que você vai olhar para uma lacuna de aprendizagem. O que é uma lacuna de aprendizagem? Lacuna de aprendizagem é aquilo que falta. Geralmente está associado a quê? Está associado às suas dúvidas, está associado a dificuldades que você tem, está associado geralmente nessa dificuldade a uma falta de base. Então, onde que a gente vê o reforço? O reforço é aquele momento da sua rotina de estudo que você separa, geralmente ali também pelo final de semana, para quê? Para pegar essas lacunas de aprendizagem e fazer um trabalho em cima delas. Ou seja, você vai pegar ali aquilo que a gente chama de ponto fraco. Então, digamos que você tem um problema com, sei lá, matemática. De vez em quando, se matemática para você é um problema, é importante na sua rotina de estudo você ter horários específicos para reforçar isso que é um ponto fraco. Se isso é um problema para você, se isso assombra você, você precisa resolver, ok? Então, o que é um reforço no fim das contas? O reforço, diferente da revisão, ele é específico, ele é seletivo. Então, específico. Então, só para você entender, o reforço, ele pode ser considerado um tipo de revisão, porque o que eu vou reforçar? Eu vou reforçar aquilo que eu já estudei. Só que o reforço não é a revisão em si, porque, de novo, né? A revisão tem qual papel? De fazer um segundo, terceiro, quarto, quinto contato com o conteúdo, para você não esquecer dele, para você dar profundidade e amplitude. Beleza. Agora, como é que eu faço revisão de um conteúdo que eu não sei direito, que eu estudei, mas não aprendi? Então, não adianta muito. Por isso que o reforço é uma coisa à parte, ok? Então, o que significa reforçar? Significa que você vai tirar um final de semana ou outro da sua rotina, você vai olhar para tudo ali que você estudou de segunda a sexta, e desse conteúdo que você estudou, você vai dar uma olhada e vai pensar o que é que precisa de reforço, né? Se você tiver, por exemplo, deixa eu pegar aqui um controle, se você tiver algum tipo de cuidado, né, por exemplo, assim, de
de fazer um controle do que você andou estudando, de organizar datas do que você estudou, os conteúdos e tal, você pode pegar no final de semana, olhar para isso aqui, ver de repente um simulado, uma prova que você fez e identificar onde é que você não está rendendo, onde que eu estou errando mais, onde que eu percebo que eu não estou aprendendo. Então, diante disso, você faz o reforço. Então, repara, o reforço, ele é específico, ele é seletivo. Eu não vou reforçar o que eu gosto geralmente, eu vou reforçar o que eu preciso, e principalmente aquilo onde eu tenho lacunas de aprendizagem, ok? Então, se eu fizer isso, eu garanto o quê? Que eu consigo seguir adiante no meu conteúdo, tendo o quê? Tendo os pré-requisitos de aprendizagem que eu preciso. Porque vamos pensar assim, só fazendo um parênteses aqui, né? Como é que você faz para aprender alguma coisa? Basicamente, para aprender alguma coisa, a gente pode usar uma formulinha mais ou menos assim. A mais B é igual a C. Eu já gravei uma aula ou outra sobre isso aqui. Vamos entender o que é A. A, vamos chamar aqui de conhecimento novo. É aquilo que você quer aprender, certo? É o capítulo novo do livro que você está estudando. O que é, nesse caso, o B? B é o que a gente chama de conhecimento prévio. É o que você já sabe. Esse conhecimento prévio, ele serve de quê? Ele serve de base para você fazer isso aqui, para você conectar, para você integrar o conhecimento novo em algum lugar. Então, quando eu quero aprender alguma coisa nova, essa coisa nova, ela precisa se conectar, se integrar em alguma coisa que eu já sei. E o reforço é importante por isso. Quando eu reforço o quê? Eu reforço, entre outras coisas, o meu conhecimento prévio, a minha base, que vai servir de base para conectar novos conhecimentos. Se por acaso eu tenho problemas aqui, se por acaso o meu conhecimento prévio não está legal, se ele está cheio de lacunas, a minha aprendizagem de novos conteúdos também vai ter novas lacunas. Também vai ser uma aprendizagem difícil, confusa e fragilizada. Então, isso aqui é importante. E aí o que acontece se eu tenho conhecimento de base e conhecimento novo, e se eu permito essa integração? Aí surge C. C é o quê? É o conhecimento ou aprendizagem que tem significado. É o conhecimento significativo. É aquele que você aprende e entende, que ele faz sentido para você, certo? É o conhecimento renovado. E aí, uma vez que você tenha esse conhecimento, essa base, uma outra coisa que a gente precisa colocar na rotina é a avaliação. Porque o que acontece? Depois que você aprendeu tudo isso aqui, vai surgir em você aquela dúvida que é assim: será que eu aprendi mesmo? Será que eu entendi mesmo esse negócio? Então, o que a avaliação vai fazer com a gente? A avaliação, ela vai ter um papel na sua rotina de trabalhar como uma espécie de diagnóstico. Por quê? Porque a partir da avaliação, a gente vai fazer o quê? Você pode fazer ali testes, você pode fazer listas, você pode fazer provas antigas, pode fazer simulados. No contexto da escola, né? Você pode ter as provas da escola. O fato é, quando a gente fala de estudar e aprender, a gente está criando ali uma base de conhecimento e a gente pode usar recursos para avaliar esse conhecimento, para avaliar essa aprendizagem, para a partir daí talvez medir um parâmetro de desempenho. E aí o que acontece? Diante da avaliação, a gente pode identificar ali alguma coisa que a gente vai chamar de desempenho, que normalmente na escola a gente chama de nota. Então você, por exemplo, estudou matemática, revisou matemática, reforçou matemática, fez uma prova e tirou uma nota ruim. Digamos que numa prova de 0 a 10, você tirou ali uma nota 5. O que acontece? Esse 5, ele é um desempenho, ele é um parâmetro. Claro que ele não representa tudo, né? Existem várias ressalvas aí sobre o processo avaliativo, mas o fato é o que a gente tem, né? Então você tem ali um desempenho de nota 5. Isso é o quê? Isso é um diagnóstico. Provavelmente o teu estudo de matemática tem algum problema, a tua revisão foi insuficiente,
e o teu reforço não deu certo. Então, diante disso, para que serve a avaliação? Ela serve para a gente fazer o quê? Para a gente calibrar a nossa rotina de estudo. Então, ela aparece aqui como o quarto pilar, como se fosse um passo final. Por quê? Porque a partir dela, a gente faz o quê? A gente vai calibrar e fazer uma revisão, não só do conteúdo, mas uma revisão também da rotina em si. Repara só, se eu estou aqui estudando, revisando e reforçando o conteúdo e eu não vejo o resultado disso, eu não consigo, eu tenho que pensar alguma coisa, não só do meu conteúdo, mas alguma coisa que da minha rotina de estudo tem um problema. Então isso precisa ser revisto. E tanto que a gente diz, né, que a avaliação ela tem um mantra, né, que a gente usa muito no cursinho que diz assim: o que é avaliado pode ser melhorado e o que não é avaliado não pode ser melhorado. Qual é, no fim das contas, a grande coisa da avaliação? Ela serve para isso, não é para te julgar. Ela serve para melhorar todo esse processo. Então, diante do processo avaliativo, que na sua rotina de estudo pode fazer parte de um calendário, podem ser as provas da escola, os simulados do cursinho, podem ser os simulados de final de semana que você vai fazer, né? Você pode, por exemplo, estudar de segunda a sexta e fazer algo mais ou menos assim, ó. As pessoas fazem como geralmente? Você pode estudar conteúdo novo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí lá no sábado, o que você pode fazer? Você pode pegar o conteúdo da semana e fazer revisão e reforço. Então você pega e estuda conteúdo novo, ou seja, você avança lá no seu programa de conteúdo, né? Quando a gente fala de estudar, eu estou estudando o quê? Aquilo que está no meu programa de conteúdo, no meu conteúdo programático. Você tem lá, por exemplo, eu vou estudar biologia, física, química, matemática. Quando eu vou estudar biologia, existe lá o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Você tem uma sequência para seguir, né? Então, o que acontece geralmente? Você estuda de segunda a sexta o que está nesse programa. No sábado, você faz uma revisão desse conteúdo que você estudou, reforça aquilo que não está legal e talvez lá no domingo, o que você faz? Lá no domingo, você faz a avaliação. E aí, diante da avaliação, o que acontece? Você olha para a próxima semana. Você tem de novo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, semana que vem, sábado e o domingo da semana que vem. Então, diante do resultado dessa avaliação, você consegue tomar decisões para, quem sabe, calibrar e melhorar a sua rotina de estudo para a semana que vem e assim por diante, tá bom? Então, por isso que é importante ter esses 4 elementos aqui à vista. Por isso que eu considero, né, dentro da minha consideração, isso aqui não é baseado em nenhum autor, é só diante da minha experiência mesmo que eu falo isso. Isso aqui eu considero, então, como sendo os 4 pilares que sustentam uma boa rotina de estudo, ok? E aí, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo e me conta qual desses 4 pilares é o seu mais forte e qual deles talvez precise de um olhar mais cuidadoso, ok? Leve isso aqui em consideração e eu tenho certeza que a sua rotina de estudo vai ficar muito melhor. Espero que essa aula aqui tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa aí teu like, compartilha e não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Até mais e até o próximo vídeo.